Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A gente vai ler a partir do versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Se você achou, me confirma dizendo: eu achei. Glória a Deus. Versículo 16 por diante diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo 23 agora. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente, você pode repetir comigo? E de repente, glória a Deus, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Jesus. Você pode sentar nesta tarde adorando a Deus. Glória a Deus. Querida igreja, o livro que a gente leu aqui, ele foi escrito pelo Dr. Lucas. Lucas, ele escreve acerca aqui dos acontecimentos da igreja primitiva. Lucas, ele foi um grande amigo de Paulo, também companheiro em muitas de suas viagens, assim sendo uma testemunha ocular de muitos acontecimentos que são registrados neste livro. Quando a gente analisa aqui o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo ao constituir, ao formar a igreja de Cristo. Nós vamos ver o Evangelho de Cristo sendo espalhado desde Jerusalém até Roma. Também nós vamos ver a transição aqui do judaísmo para o cristianismo, ou seja, tanto judeus como gentios, todos fazem parte do corpo de Cristo. E também vamos ver nesse livro a transição da lei para a maravilhosa graça salvadora de Cristo. Deus escolhe um homem chamado Paulo. E quando a gente fala de Paulo, nós precisamos lembrar que Paulo, ele foi um apóstolo zeloso, inspirador, incansável, que levou o evangelho de Cristo para os gentios. Mas antes da sua conversão, Paulo era um perseguidor dos cristãos, perseguia todos os discípulos de Jesus. Por causa disso, Paulo teve uma resistência no seu ministério, principalmente da parte dos discípulos de Jesus. Mas quem olha para Paulo pode perceber que Paulo já não é aquele conhecido como Saulo. Deus escolheu a Paulo. E quando Deus quer escolher alguém, Ele escolhe independente do passado da pessoa. Quando Deus quer chamar alguém, Deus não vai se limitar ao que a pessoa fez ou deixou de fazer. Foi Deus que escolheu. Quando Jesus tem um encontro com Paulo, significa que o céu escolheu a Paulo. E ninguém pode invalidar as escolhas de Deus. Eu vou fazer um pedido aqui com muito carinho. Que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela agora. Olhou?
Agora você vai olhar para a irmã que está por detrás de você. Olha para trás. As irmãs daqui olham para as irmãs de lá. As de lá olham para cá. Dá um giro aí de 360 graus. Está olhando? Você está olhando para alguém que foi escolhido e escolhida por Deus. Você acabou de olhar para alguém que foi selecionado, separado para uso especial de Deus. Igreja, quando Deus quer levantar alguém, Deus não vai se limitar à oratória, à retórica, ao traquejo de seu ninguém. Deus não vai olhar o currículo, deixa eu ver se tem muito conhecimento, se tem muita coisa. Não que conhecimento não seja bom, é maravilhoso. E o crente tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Mas quando Deus quer levantar alguém, é porque Deus sabe que esse alguém vai dar conta. Eu vou repetir, quando Deus resolve levantar alguém, é porque Ele sabe que este alguém vai dar conta. Deus chama Paulo para ser um pregador do Evangelho. Deus chama alguns para levar a palavra, outros para intercessão, outros para orar, outros para cooperar na obra do Senhor. Há várias formas de servir. E qual é o resultado de servir, irmã Mirela? O resultado é a glorificação do nome de Deus. Paulo agora vai ser separado. Paulo agora ele vai ser selecionado para uma vocação. Paulo poderia dizer não, mas quem conhece o amor de Jesus já não se comporta da mesma forma. Paulo agora entende o que Romanos no capítulo 11 e o versículo 36 diz, que por dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo agora não vive conforme a sua vontade. É por isso que ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o verso 15. E ele diz que Jesus morreu por todos, para que todos os que vivem já não vivam para si, mas vivam para aquele que por você morreu e ressuscitou. O que Paulo está dizendo é: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vive conforme você quer, mas você vive conforme a vontade de Deus. E deixa eu te alegrar e te dizer que a vontade dele sobre a minha vida e sobre a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Oh, aleluia! Ele agora vai levar o evangelho de Cristo. E eu falei aqui que haverá uma resistência, porque todas as vezes que a gente se levanta para fazer a vontade de Deus, sempre vai se levantar alguém. A resistência faz parte do ministério. Mas sabe o que me alegra? É que Paulo, ele não para. Paulo não paralisa. Paulo não se detém. Paulo entende quem ele é. Lembra lá quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o verso 7, ele diz que nós somos como vaso de barros e carregamos dentro de nós a excelência do poder de Deus, não para a nossa glória, mas para a glória do nome dele. O que Paulo está dizendo é: eu sou como um vaso de barro e eu carrego dentro de mim. Se ele carrega, ele tem algo. Se ele tem algo, ele está cheio. O que ele está dizendo é: eu carrego a excelência do poder de Deus, não para a minha glória. Lembra lá de Paulo? Paulo era um mestre, um doutor, era um homem culto, inteligente, mas ele está dizendo: tudo é para a glória do nome de Deus. Agora ele está dizendo: eu sou um vaso, e vaso ele obedece ao oleiro, vaso ele faz a vontade do oleiro. Paulo é chamado, e agora Paulo vai fazer a vontade que Deus escolheu para ele executar. Tem vaso aqui nesta tarde, tem vaso aqui na IEADALP, tem vaso aí me assistindo. Se tem vaso, se prepare, Deus vai lhe usar. Se tem vaso, se prepare, Deus vai levantar nessa geração Paulo, Deus vai levantar nessa geração Timóteo, Deus vai levantar arautos para fazer e falar tudo aquilo que o céu determina e ordena. Oh glória!
O capítulo 16 que a gente leu, trata-se da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele vai passar pela Síria, ele passa agora pela Cilícia. Paulo agora prossegue para Derbe, para Listra, onde ele encontra Timóteo. E agora ambos, eles seguem para Frígia. E agora eles chegam na província da Galácia. E o plano de Paulo é: vamos descer para a Ásia. Vamos pregar o evangelho de Cristo na Ásia. Mas a Bíblia diz que eles foram impedidos, proibidos, parados pelo Espírito Santo. Paulo tinha um projeto. Repita comigo: projeto. Paulo tinha um plano. E o plano de Paulo era bom. O plano de Paulo era excelente: pregar o evangelho na Ásia. Mas a Bíblia diz: o Espírito Santo interrompe. Nem sempre os nossos planos, que parecem ser bons, são compatíveis aos planos de Deus. E eu preciso liberar uma palavra aqui. Deus vai mudar algumas rotas para te posicionar na direção do propósito dele. Talvez o seu plano é bom, mas o plano dele é melhor. Talvez você fez um projeto, mas o propósito é maior do que o projeto. Talvez você escolheu um caminho, mas a direção de Deus, ela é melhor, ela é maior do que o caminho que você escolheu. Se Deus diz: Paulo, não desce, não vá à Ásia, é porque Deus tem algo maior. Talvez você fez um plano e está triste. Está triste, por quê? Porque o plano não deu certo. Mas o Espírito Santo de Deus fala com a sua igreja: não é que não deu certo, é porque não faz parte do meu propósito. Mas se tu souber o que eu tenho para fazer na tua vida, tu não ficaria triste por causa do plano que não deu certo. Tu não ficaria triste porque o projeto não foi executado. Porque o que Deus tem para a tua vida é maior. Repita comigo: é maior. E Ele vai fazer. Às vezes Deus vai interromper os nossos planos. Talvez você teve um plano. Seu plano era ser um excelente profissional na sua área. Aí Deus foi e te separou e disse assim: eu vou te usar para pregar minha palavra. Talvez o teu plano era ser um crente fiel a Deus, aí por trás dos bastidores. Aí Deus te chama, Deus te separa, Deus te seleciona e diz assim: eu não quero você por detrás dos bastidores. Eu tenho um lugar reservado para você. Eu tenho uma cadeira reservada para você. Eu tenho um lugar de destaque, porque eu quero te usar nesta posição. Talvez o seu plano era um, mas Deus veio com um plano melhor. Deus faz assim na vida desses homens. Deus disse: Paulo, tu não vai descer para a Ásia, mas eu vou te levar para onde? Eu vou te levar para a Europa. E como é que Deus revela a sua vontade na vida de Paulo? Deus vai dar visão, porque Deus é um Deus que ainda dá visão a quem Ele quer. Às vezes a gente quer que Deus fale conosco de uma forma diferente. Às vezes a gente quer que Deus use alguém que venha, que fale, que revele. E muitas vezes Deus vai falar diretamente com você, porque Deus, Ele dá visão a quem Ele quer. Deus, Ele revela a quem Ele quer. Como é que Paulo vai saber da direção de Deus? Paulo recebe visão. E a visão ele vai ouvir um homem aqui, um varão da Macedônia. E esse varão vai fazer um clamor: ô Paulo, desce a Macedônia e vem nos ajudar. Nesta tarde Deus está dando visão para que você entenda qual é o propósito que Ele tem. Nesta tarde Deus está te dando visão para que você entenda aonde Ele quer te levar. Ele vai receber essa visão. E tem um pedido, há um clamor. O desejo de Paulo eu quero pregar na Ásia. Mas a porta da Ásia foi
fechada. Mas uma coisa é certa: Deus permite algumas portas fecharem aqui para abrir outras lá. Vou repetir: Deus permite algumas portas se fecharem aqui, porque Ele quer abrir outra lá. Ô Paulo, eu não vou te levar para a Ásia, mas eu vou te levar para a Europa. Há um clamor de um povo que precisa ouvir o evangelho através de você. Eu vou liberar a palavra, irmãos. A gente é muito acostumado a pedir, como se Deus fosse um garçom e tem que estar nos servindo. Mas Deus vai dar uma ordem: Paulo, faz a minha vontade. Paulo, prega a minha palavra. Paulo, leva o evangelho. Mas na medida que tu prega, na medida que tu faz a minha vontade, na medida que tu adora, ô Paulo, eu cuido de você. Ô Paulo, eu te sustento, eu te protejo. Na medida que você faz a obra de Deus, o céu retribui segundo a tua necessidade. Na medida que você adora Ele, o céu também faz algo por você, porque há recompensa. Repita comigo: recompensa para todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Paulo vai ouvir o clamor aqui do varão da Macedônia. E Paulo agora, ele vai a caminho deste lugar. A Macedônia aqui fazia parte do norte da Grécia. Ou seja, toda a Macedônia, toda a Europa precisava ouvir o evangelho de Cristo. Deus vai levantar homens e mulheres corajosos para levar a palavra dele a lugares que muita gente não quer ir. Sabe por quê, irmão? Porque pregar em grandes congressos é bom. Pregar, irmão, para a multidão é bom. Pregar viajando para lá e para cá é bom, meu irmão, com conforto. Mas quando Deus nos separa para ir a lugares que ninguém quer ir, porque muita gente não quer atravessar a Macedônia, muita gente não quer ir a lugares que muitos não desejam pregar, que muitos não desejam estar. Mas quando Paulo, ele ouve a palavra, Paulo, ele obedece. Sabe o que agrada a Deus? A obediência. Sabe do que Deus se agrada? É quando ele vê um servo, quando ele vê uma serva dele e vê neles a obediência. Se Paulo fosse outro, descia para a Ásia, mas Paulo é movido pela palavra de Deus. Eu vou para onde? Para Macedônia. Deus vai levantar, vou repetir, homens, mulheres, vai levar para a Ásia, vai levar para a Macedônia, vai levar para a Europa. Deus vai te usar. É tempo de Deus usar homens e mulheres dele para levar a palavra. Ah, irmã, mas eu não sei falar direito. Lembra lá quando ele disse a Jeremias: abre a tua boca e eu te uso. Abre a tua boca e eu te uso. Abre a tua boca e eu faço. Abre a tua boca e eu apresento a tua vida. Abre a tua boca, faz a minha vontade e tu verás a glória de Deus. Paulo, ele vai. E a Bíblia diz que quando ele chega, a primeira coisa que Paulo faz, repita comigo, foi orar. Porque não tem como fazer a vontade de Deus se não viver uma vida de oração. Eu preciso lhe dizer, não tem como servir a Deus, ter intimidade com Deus, se não vivemos uma vida constante de oração. Quando Paulo chega, a primeira coisa que Paulo faz é se separar, ir a um lugar reservado para orar. Só que provavelmente aqui não existia sinagogas. Mas Paulo encontra um grupo de pessoas. E esse grupo está orando perto de um rio. Paulo se dirige àquela região periférica. E Paulo, ele vai orar. E a Bíblia diz que ele vai conhecer uma mulher chamada Lídia. E esta mulher é famosa, porque é vendedora de púrpura, famosa pelas tinturas que ela confeccionava. E a Bíblia diz que essa mulher é alcançada pela mensagem de Cristo. E esta mulher agora vai pedir, ela vai constranger Paulo a ficar na casa dela. Sabe o que significa, igreja? É que quando Deus te chama,
Deus também levanta alguém para te ajudar. Vou repetir, oh aleluia. Porque tem uns crentes aqui dando glória. Quando Deus te chama e te separa, Ele também levanta pessoas para te ajudar. Porque Lídia aqui na vida de Paulo é um reforço. E você crê que está descendo reforço aqui agora para a tua vida? Você crê que tem reforço da parte de Deus? Deus vai usar gente para pegar na tua mão. Deus vai usar alguém para te abençoar. Porque tem muita gente, meu irmão, para falar mal. Tem muita gente para desprezar. Tem muita gente para fazer acepção. Tem muita gente para colocar cara feia. Tem muita gente para te virar as costas. Mas a palavra é: enquanto está fazendo a obra, eu vou mandar reforço. Tinha muita gente lá, não só tinha Lídia não, mas Deus levanta Lídia. Enquanto a maioria não quer ajudar, Deus vai usar a minoria para pegar na tua mão. Deus vai usar alguém para pegar na tua mão. E este alguém vai pegar e vai dizer: eu estou contigo. O que é que tu precisa? Porque quando Deus quer, Ele manda anjo, Ele faz como Ele quer. Mas quando Ele quer, Ele vai usar é o homem. Ele vai usar é alguém. E Deus já está movendo o coração de alguém para te abençoar. Deus está movendo o coração de alguém que nem te conhece direito, mas vai olhar para você e vai dizer: desceu uma ordem do céu, e a ordem é: pega na mão dela, e a ordem é: ajuda ele, e a ordem é: coopera, coopera, coopera. Porque enquanto alguém te abençoa, o céu também abençoa alguém. Aleluia. Oh glória, é tarde de surpresa. É tarde de surpresa. Só que Deus não vai levantar qualquer um não. Deus vai levantar pessoas que têm compromisso com a palavra. Deus vai levantar pessoas que têm coração sincero. Deus vai levantar alguém que não tem interesse. Não vai fazer por você esperando algo em troca não. Vai fazer por quê? Porque o céu mandou e o céu determinou. Teve amparo para Paulo. Alguém pensou: ele vai ficar na rua? Não, teve casa. Alguém pensou: ele vai passar fome? Vai, não, teve alimento. Oh meu Deus, como Deus está visitando alguém aqui agora. Como Deus, eu preciso liberar, e o Espírito Santo de Deus me autoriza. Deus vai mandar o que você precisa. Deus vai mandar o que você necessita. Deus vai tocar no coração de alguém e está chegando socorro. Está chegando socorro. Está chegando socorro da parte de Deus. Vai ter amparo, vai ter bonança, vai ter alegria, vai ter conforto, porque esse é o Deus que a gente serve. Aleluia. A Bíblia diz que eles voltam àquele lugar, mas agora Paulo, ele vai encontrar uma jovem. O versículo 16 que a gente leu. E a Bíblia diz que essa jovem carrega em si, há dentro dela um espírito maligno, um espírito de adivinhação. Ela é uma serva, uma escrava de alguém. A Bíblia diz que os seus senhores, se está no plural, significa que ela tem mais de um senhor. Lucrava através dela. Essa jovem, ela vai olhar para Paulo. Paulo vivendo ali o ministério dele. E ela vai falar em voz altiva, para que todos que estivessem ali ouvissem. Esses homens que vocês estão ouvindo são servos do Deus Altíssimo. E eles anunciam o caminho da salvação. Ela estava falando a verdade ou mentindo? Ela estava falando a verdade.
E ela fez isso por vários dias, consecutivamente. A Bíblia diz que ela faz isso. Esses homens que falam aí com vocês são servos de Deus Altíssimos e eles anunciam o caminho da salvação. Só que quem falava na boca dela não era Deus. Quem falava na boca dela era Satanás. Paulo, quando ouve aquilo, a Bíblia diz que Paulo fica perturbado. Porque tem gente vivendo o ministério à base de elogio. Mas Paulo precisava fazer uma escolha aqui: ou viver à base de elogio, ou fazer a vontade de Deus. Ministério não é sustentado à base de elogios. Ministério não é sustentado à base de tapinha nas costas. Ministério não é sustentado através de bajulação. Não. Paulo poderia ficar calado e dizer: ela está falando a verdade. Mas Paulo tem visão espiritual. Eu preciso liberar a palavra. Tem muita gente que perdeu a visão espiritual. Nem todo, meu irmão, nem todo elogio vem da parte de Deus. Nem todo mundo que chega perto e alisa as tuas costas e diz: tu és uma bênção, eu estou orando por você, não sente aquilo, não ora por você. Mas é tarde de revelação. É tarde que Deus vai mostrar e revelar a mentira, aquilo que é impuro, aquilo que é profano, aquilo que é errado. Deus vai revelar. Meu Deus, Deus vai revelar quem é quem. Deus vai te dar maturidade espiritual, visão espiritual, para você discernir quem é quem. Porque tem alguém que se aproxima com palavras boas, agradáveis, umas palavrinhas, irmão, parece um algodão doce saindo da boca, mas por dentro tem veneno, tem malícia. Mas Deus vai te revelar quem é quem. Deus vai te revelar quem é quem. Deus vai te revelar lá dentro daquele lugar. Deus vai te dar uma visão e vai te revelar. Irmã Rosa, dirigente, Deus vai revelar. Agora, quando Deus revelar, te assusta não, porque Deus vai revelar. É tempo de revelação. Sabe qual era o objetivo ali de Satanás? Era confundir, era fazer com que aquela menina continuasse dando lucro aos seus senhores. Mas aonde Deus coloca um justo, aonde Deus estabelece uma autoridade constituída por Ele na terra, que anda em justiça, em retidão diante de Deus, Deus usa para revelar o que é mentira. A mentira sobre o Brasil vai cair. A mentira escondida que está inserida dentro da igreja vai ter que cair, vai prevalecer a verdade. Araia sóbria, tem que arabaia show. A menina tinha espírito de adivinhação e o espírito do diabo, mas Paulo tinha o espírito de Deus. Mas Paulo tinha o espírito de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus discerne tudo, por ninguém é discernido. Quem tem o Espírito Santo de Deus não é enganado. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não é levado por qualquer palavra. Quem tem o Espírito Santo de Deus, eu sinto a presença do meu amigo Espírito Santo. Abre a mão que eu vou profetizar em nome de Jesus. Receba aqui autoridade, autoridade, porque Deus vai te revelar onde tem um engano. Receba autoridade, porque Deus vai te revelar aonde está escondida a mentira. E Deus vai te usar com autoridade como usou Paulo. Deus vai te usar com poder, e o mal vai ter que sair, e o mal vai ter que cair, porque há poder no nome de Jesus. Receba autoridade dentro da tua casa. Aí agora quem está me assistindo, receba autoridade. E aqui na igreja também, dentro da tua casa. Ai, achou, para você ver o que está em oculto, e Deus vai revelar. A mentira vai cair e a verdade vai prevalecer. A mentira vai cair, porque ela fala, essa jovem ela fala, e quem ouve diz: a palavra é boa, a palavra é verdadeira.
verdadeira, mas o que ela está carregando é espírito de mentira. É muita gente pregando no altar, mas a mentira está escondida. É muita gente falando e confundindo a noiva de Cristo. E eu vou liberar, mas assim diz o Senhor: Deus vai revelar a mentira. Deus inseriu Paulo ali, não apenas para levar o evangelho, mas para Paulo ser um instrumento usado por ele para libertar uma alma cativa. Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer usar você, meu irmão. Aonde você chegar, o mal se retira. Aonde você chega, há livramento. O que é isso? O que é que ela tem? Ela carrega a presença do Espírito Santo de Deus. Paulo se incomoda. Paulo poderia dizer: tá bom demais, ela está me elogiando, tá bom demais, ela está evidenciando o meu chamado. Mas Paulo olha, e eu estou conjecturando porque a Bíblia não fala. É como se Paulo olha para ela e diz assim: eu não sou movido a elogio. É como se Paulo olha para ela e diz assim: eu não sou movido a engano. Paulo olha para ela e a Bíblia diz que ele expulsa. Ele dá uma ordem e o espírito maligno se retira. Se o espírito maligno se retira, os seus senhores, os senhores da jovem perdem o lucro. Deus vai fazer muita gente perder o lucro. Falsos profetas. Eu sinto o peso da palavra que eu estou liberando. E eu vou fazer um pedido que eu nunca pedi. Eu peço à igreja que interceda por mim agora, porque eu preciso liberar uma palavra aqui e agora. Todos falsos profetas que estão lucrando à base da mentira e do engano, se prepare. Assim diz o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O teu dia está prestes a cair. Tarabaias. Deus vai entrar na igreja, vai fazer uma limpeza. Deus está entrando e vai fazer uma limpeza. Não se assuste com o que vai acontecer. É o mover de Deus. Mas na medida que o espírito mal cai, Deus está levantando Paulo na terra, profeta na terra, homens e mulheres que têm compromisso com ele na terra. Deus está cansado dessa mistura. Deus está cansado. Ele está dizendo: está tendo lucro enganando a noiva, está tendo lucro iludindo a noiva, se prepare, se prepare, vai cair, vai cair, vai cair. E assim também diz o Senhor: a palavra de falsidade, a palavra de injúria que alguém lançou sobre a tua vida está caindo aqui agora também. E a mentira que alguém inventou está caindo agora e aqui também. E a panela que alguém fez está sendo quebrada aqui agora também. E o laço que foi preparado, assim diz o teu Deus, está sendo desfeito agora. Paulo preferiu perder o elogio. Paulo preferiu perder o elogio, porque ele preferia fazer a vontade de Deus. Às vezes fazer a vontade de Deus vai fazer com que a gente perca elogio e ganhe inimigos. Às vezes cumprir a vontade de Deus vai fazer com que alguém se afaste de você, que alguém te deteste. Oh meu Deus, não vai ter aplausos, mas o que importa é a recompensa que a nós está guardada. E naquele grande dia o Senhor há de te recompensar. Haja o que houver, venha o que vier, seja verdadeira, seja verdadeiro, seja íntegro, seja honesto, seja honesta e faça a vontade de Deus. Ainda que você seja excluída, ainda que você seja taxada como santa, mas você é separada, é selecionada para fazer a vontade de Deus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprir chamado não é fácil.
Servir a Deus não é fácil. Às vezes seremos incompreendidos. Às vezes vamos experimentar diariamente a solidão. Quando eu falo em solidão aqui, a ausência de pessoas, mas nunca vai te faltar a presença do teu Deus. Paulo entendia isso. E Paulo continua fazendo a vontade de Deus. Paulo fez algo que era bom. Foi bom ou não foi, irmão? Libertar uma jovem de um espírito maligno. Diga assim comigo, foi bom. Mas sabe qual foi a sanção, a consequência que ele teve? Quando aqueles entenderam, a gente não tem mais lucro, o que é que a gente faz? Pega Paulo, coloca em uma praça pública, expor Paulo, rasgam as suas vestes, e Paulo agora é espancado. Ele recebe um castigo romano. Paulo foi tão castigado fisicamente, juntamente com Silas, que ele apanhou ali quase a morte. Depois disso ele foi jogado, e a ordem foi: não joga ele no cárcere exterior, não, joga no cárcere interior, onde fica os mais perigosos. A Bíblia diz que ele foi jogado num cárcere interior. A Bíblia diz que os pés deles foram amarrados. Sabe o que significa? É eles querendo paralisar. Paulo estava ferido por fazer a vontade de Deus. Paulo, ele teve o seu corpo dilacerado por fazer a vontade de Deus. Tem muita gente com a alma machucada, com a alma ferida, por fazer a vontade de Deus, e em troca receber o que não esperava. Mas assim diz o Senhor: está ferida, está ferido, mas não está morto. Está ferida com os pés amarrados, mas não está morto. Está vivo, está vivo, está vivo. Ele está debilitado, mas está vivo. Você pode estar triste, mas está viva. Você pode estar debilitado, mas está viva. Você pode estar angustiado, mas você está vivo e está viva. E se prepare, porque há uma visita da parte de Deus. Paulo está triste, Paulo está ferido, Paulo está sentindo dor no corpo, mas Paulo abre a boca e diz: eu tenho o privilégio de carregar as marcas de Cristo. Podem ferir o teu corpo, podem ferir a tua alma, podem ferir as tuas emoções, mas ninguém tem o poder de tirar o que Deus depositou sobre você. Ninguém tem o poder de tirar o que Deus depositou sobre a tua vida. Está ferida, mas está viva. Libera essa palavra para ela. Você pode estar ferida, mas você está viva. Você pode estar triste, alguém te feriu, alguém te machucou, mas você está viva, mas você está respirando, mas você está na casa do Senhor, mas você está ouvindo a palavra, mas você está adorando. E se prepare, porque quando ele estava ali triste, debilitado, os pés amarrados, vamos ver se ele vai se mover, mas a boca dele estava livre, a boca dele estava livre. A gente pode estar até no mundo espiritual sendo segurado de um lado, do outro se sentindo amarrado, se sentindo acorrentado. O que é isso que está acontecendo? Aí Deus te convida: mas a tua boca está livre, abre a boca. Mas a tua boca está livre, me adora. Mas a tua boca está livre, me glorifica. Ele estava triste, mas aqueles que o rodeavam, tinha outros presos ali, eles ouviam algo. Eu estou conjecturando, vocês estão ouvindo? Mas eu pensei que Paulo e Silas estavam mortos. Aí vocês estão ouvindo?
Eu pensei que depois dessa perda ela ia morrer. Mas vocês estão ouvindo? Ela está lá no círculo de oração, no templo central da IEADALP. E eu estou ouvindo uma voz. É a voz dela, ela está adorando. É a voz dela, ela está glorificando. É a voz dela, ela está ali chorando diante da presença de Deus. Alguém pensa que tu morreu. Alguém pensa que tu parou. Mas alguém vai ter que ouvir a adoração saindo da tua boca. Sabe o que o inimigo tem raiva? É ver você passando o que está passando, mas você está adorando, você está indo para a igreja, você está fazendo parte dos órgãos, você está fazendo a vontade de Deus, você está pregando, você está cantando, você está maestrando, você está dirigindo, você está em movimento. Oh, Satanás pensou, quero ver agora o corpo ferido, a alma ferida, amarrado. Mas o inferno teve que ouvir. A Bíblia diz que perto da meia-noite, eu não entendo esses crentes. Eu vou dizer algo. Alguém fica observando a gente, passando para lá e para cá. Vai para a igreja de novo. Vai para o círculo de oração de novo. Vem cá, tua vida é na igreja? É, minha vida é na presença. É melhor estar na igreja do que estar na porta de alguém fofocando. É melhor estar na igreja do que estar ali, ó, perdendo tempo, vendo série, vendo tanta coisa. Oh, não, é melhor estar na casa de papai. Porque na casa de papai tem palavra, tem consolo. Na casa de papai tem presença, tem cura, tem transformação, tem libertação. A gente chega triste, mas sai animado. A gente chega de cabeça baixa, mas sai de cabeça erguida. Por quê? Porque na casa de papai tem injeção de ânimo. Na casa de papai tem graça. Na casa de papai tem vitamina do céu sobre a minha vida e tua vida. Aí eles vão ouvir. Eles começam a ouvir. Alguém ouvirá o grito que sairá da tua boca. Alguém ouvirá a adoração que sai da tua boca. O desejo do inimigo é te calar. O desejo do inimigo é te deter. Mas a palavra é: tá triste, abre a tua boca. A palavra é: tá desanimada, abre a tua boca. Mas eu não sinto vontade de cantar, de adorar, de orar, irmã Mirela. Não precisa ter vontade. O apóstolo Paulo disse: eu obrigo o meu corpo a me obedecer. Sabe o que significa? O corpo, a carne não quer orar, mas a gente obriga. Nem que você fique de joelho, nem que você fique só dizendo: Senhor, me ajuda, mas tu estás lá na presença. Ah, não tenho vontade de adorar, mas abre a tua boca, vai sussurrando aquele hino, vai dizendo: tu és fiel, Senhor. Vai declarando, porque na medida que eles cantavam, na medida que eles oravam, tem uma chave aqui, uma revelação para nós. A Bíblia diz que no momento mais difícil, eles oravam, eles cantavam, eles oravam, eles cantavam, e de repente, olha para ela e diz assim: está preparada para o de repente? Está preparada para viver um de repente? Um de repente. Sabe o que é um de repente? É algo inesperado. Você não esperava, mas é nessa fase de angústia, é nessa fase que você não está entendendo certas coisas, é nesta fase que você está com os pensamentos confundidos, que vai chegar um de repente da parte de Deus. É nessa fase que você perdeu algo, é nessa fase da enfermidade, é nessa fase do deserto que chegará um de repente da parte de Deus. A Bíblia diz que quando eles cantavam, sabe o que aconteceu? O de repente. E o de repente veio acompanhado com um terremoto. E de repente sobreveio, está vindo de cima
O que Deus vai fazer na tua vida não vem de baixo, não vem das coisas da terra. Ele está te dizendo, o de repente vem do alto, e de repente sobreveio, um tão grande terremoto. Quando Deus quer fazer, Ele vai usar a natureza. Quando Deus quer fazer, Ele para o sol. Quando Deus quer fazer, Ele abre o mar. Meu irmão, esse é o Deus que a gente serve. Quando Deus quer fazer, Ele quebra as correntes, Ele quebra o arco, Ele quebra o carro de ferro. Quando Deus quer fazer, e de repente sobreveio um quê? Um tão grande terremoto. E o que é que aconteceu? Oh, meu Deus! Taraias! Eu vou deixar a irmã repetir. Sobreveio um tão grande terremoto. E o que aconteceu, minha irmã? Taraias! Tarabais! Taraias! E de repente, eita, nem todo barulho é para te assustar. Deus vai permitir uns barulhos, mas não te assusta não. Toca nele e diz, te assusta não. Te assusta não, é o mover do céu. A tua carne vai estremecer um pouquinho, mas não te assusta não. É o mover do céu, é o mover do céu. Deus vai dar um abalo, e tu não fica com medo não. Tu não fica com medo não. É Deus permitindo. Algumas estruturas terão que ser sacudidas. Algumas estruturas. E de repente, os alicerces da prisão começaram a tremer. E todas as portas da prisão foram abertas. Observe aqui comigo. Deus poderia abrir apenas a porta da prisão de Paulo e Silas, mas a Bíblia diz que todas as portas, todas, o que Deus vai fazer é pleno, o que Deus vai fazer é completo, o que Deus vai fazer, Ele é completo na tua vida. Ele está te dizendo, não vai ser pela metade, todas as portas foram abertas. Isso também significa que até aqueles que te rodeiam também serão alcançados pela graça e pela bondade, porque quando eles cantam, a Bíblia deixa claro em dizer que os outros que estavam presos também escutavam. Isto também me leva a uma linha de pensamento, que aqueles homens também foram alcançados. Enquanto tu adora o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua sogra, os teus netos, os teus parentes, a tua vizinhança também são alcançados. É por isso que haja o que houver, não feche a sua boca. A Bíblia diz que tiram Paulo e Silas. E sabe o que acontece para quem resiste às provações? A cura nas feridas. Ai, irmão, o que eu estou enfrentando é tão grande, irmã. Mas o Espírito lhe diz, tem cura para tuas feridas. Ai, mamãe, o meu emocional já está no limite. Tem cura para o teu emocional. Porque Paulo saiu debilitado, mas saiu. Paulo saiu machucado, mas ele saiu. Você sairá dessa situação. Você sairá dessa situação. Aí o que acontece? O carcereiro vai limpar os vergões, ou seja, as feridas de Paulo. Sabe o que significa a cura para a ferida? Sabe o que significa? Tem azeite para a ferida, tem remédio, tem azeite, tem amparo, tem ânimo, tem graça. Paulo
Paulo antes teve o seu corpo dilacerado, machucado, mas agora tem bálsamo para feridas. Deus está curando aqui agora. Deus está curando aqui agora. E depois o que teve? Teve roupas novas. E depois teve o quê? Teve banquete. Deus está te dizendo: eu estou curando as tuas feridas. Eu estou curando o teu emocional. Receba cura aqui agora em nome de Jesus. Deus está visitando agora homens e mulheres. Deus está visitando agora a mente. Deus me mostra crianças aqui agora. E Deus está entrando nos lares e está curando crianças que está passando por um período de opressão. Mas assim diz o Senhor, está sendo liberada aqui agora cura. Cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curada, minha irmã. Seja curada. Seja curado, meu irmão. Seja curado nas tuas emoções. Seja revestido, porque Paulo, ele saiu até machucado. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que teve capítulo 17 na vida de Paulo. Teve capítulo 18. Teve capítulo 19. Tu vai sair dessa situação e tu vai continuar prosseguindo, porque tem muitos capítulos para serem cumpridos na tua vida.